Olá, irmãos amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma ótima noite para vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes, sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu estou aqui agora visitando uma amiga minha muito querida e eu decidi fazer um vídeo muito importante para vocês, amém? Lembrando, se inscrevam no canal, deixem os seus comentários, ativem as notificações. É muito importante eu saber a opinião de cada um de vocês, amém? Irmãos, vamos ao que interessa. Eu quero explanar algo para vocês aqui muito interessante, o qual eu estava inclusive conversando com a minha amiga. Molhar o bico. Que água maravilhosa. Então vamos. Olha, primeiramente eu quero falar com vocês algo que Deus tocou em mim, me ordenou que falasse, que é a respeito do poder da língua, amém? Mas antes, eu quero deixar bem claro para vocês, Deus também me fez lembrar, muitas pessoas sempre pregam que existe muito tempo, muitos anos, ainda resta muito tempo, né? Pelo que as pessoas vivem, pelo comportamento qual as pessoas vivem atualmente, parece que as pessoas acham que Jesus vai voltar daqui a não sei quantos milhões de anos à frente, né? Por não estarem preparados. A Bíblia não relata e deixa claramente bem claro que só o único que sabe a hora da vinda de Jesus Cristo é o próprio Deus, o nosso soberano que está no trono. Mas Deus disse em sua palavra que ele deixaria sinais na terra, no céu, no mar, no sol, na lua, enfim. E aí outros sinais também, como terremotos e tal. É só você pegar a Bíblia para ler, que você vai ver que muitos desses sinais, os quais Deus disse que deixaria quando estivesse próximo do fim, estão todos acontecendo agora. Lembrando a vocês que quando Deus tem que fazer e salvar, Ele salva que seja uma família apenas. Para vocês verem que Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Muitos se esquecem. Por que eu prego e bato sempre nesta tecla de que Deus também faz justiça, de que Deus é fogo consumidor e que com Ele também não se brinca? É porque já existem várias pessoas na internet, pastores, missionários, pregadores, que pregam muito a graça, muito aquele evangelho liberal, moderno, né? O evangelho mais facilitado e mais confortável, que é da porta larga da profundeza do inferno. Como já existem muitos pregadores que pregam este evangelho, então eu fiquei incumbido por Deus e alguns outros servos de pregarem a porta estreita da salvação e dizer que Deus sim, Ele quando tem que destruir uma cidade inteira, Ele destrói. Para isso eu estou aqui para lembrar a vocês, como Sodoma e Gomorra, por exemplo. Quando Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra, Ele destruiu a cidade inteira pelo pecado da cidade, ok? Assim também, no caso de Noé, né? Ali no dilúvio, foi cerca de mais ou menos, aproximadamente 100 anos que Deus deu tempo para que aquele povo se arrependesse. Óbvio, claramente, que ao decorrer desse tempo, Noé foi chamado de velho gagá, de louco, bem zombado e bem escarnecido. Muitas pessoas zombaram muito de Noé. A gente pode ver claramente pelo que nós, eu e você, servos do Senhor, passamos nos dias atuais. Assim mesmo era... Assim mesmo, vocês podem imaginar o que Noé e outros servos não devem ter passado, né? Imagina, a gente fala sobre a vinda de Jesus em meio a tantos milagres que Jesus faz, tantos sinais e prodígios, e muitos não acreditam, né? Imagina se você pegasse para construir uma arca ali na Avenida Paulista ou na Central do Brasil. Acho que com toda certeza iriam prender você ou a mim, chamando de louco. Mas a Bíblia relata que sim, veio o dilúvio e matou a todo mundo, sem dó nem piedade, porque Deus é assim. Ele avisa, mas quando o juízo e a sentença dele vem, não tem misericórdia mais. Acabaram-se as chances. É assim que Deus faz. Amém? Assim mesmo será agora, na vinda de Jesus Cristo. Muitos servos do Senhor têm alertado e têm avisado, e muitas pessoas não dão ouvidos, zombam. Olha, existem alguns que não dão ouvidos, mas ainda assim respeitam. Outros nem isso faz. Outros, assim
como na época de Noé, zombam, escarnecem, chamam a pessoa de doido, de doida. E aí, assim como nos dias de Noé, também virá o Filho do Homem, Jesus Cristo. E aí, todas essas pessoas que não se arrependerem vão ser lançados no lago de fogo, assim como diz na palavra do Senhor. Amém? Quero aproveitar nesse tema desse vídeo, eu vou aproveitar. Beijo, tô com muita saudade de vocês. Orem por mim, viu? Glórias a Jesus Cristo. Eu tirei a barba, tô com o rostinho lisinho, como o rostinho de um bebê. A Bíblia fala que para nós entrarmos no céu, nós temos que ser como uma criança. Por isso que muita gente, muitas vezes me acha um pouco infantil, engraçado, porque talvez eu seja como uma criança, assim como Deus ordena que nós sejamos. Mas imagina muitas pessoas aí maldosas e cruéis que planejam contra o próximo, até dentro das próprias igrejas. Não tem nada de criança, né, irmão? Só parece mais umas serpentes, umas cobras, cascavéis, né? Então, é isso. Mas vamos dar sequência? Vamos. Eu vou falar também sobre o poder da língua. O poder da língua. Claramente, vocês vão ouvir já já. Mas antes disso, eu quero falar para vocês, muitas vezes acontece, você pode falar assim, irmão, Deus, como Deus age? Deus tem formas diferentes de cobrar as pessoas pelos seus pecados? Necessariamente uma pessoa fez mal a mim, profeta Gleison. Uma mulher fez uma macumba pra mim, roubou meu marido, sei lá o quê. Ou um homem no trabalho me caluniou, difamou, eu acabei perdendo o emprego, fez alguma coisa muito terrível contra mim. Necessariamente Deus vai castigar aquela pessoa atingindo ela ou ele próprio? Vou te mostrar na Bíblia que muitas vezes não. Muitas vezes Deus atinge o filho da pessoa, um familiar da pessoa, porque para a pessoa pagar, porque só Deus sabe aonde vai doer na pessoa. Se a pessoa matou alguém, por exemplo, Deus permite que venha uma pessoa e mate o filho daquela pessoa ali, para poder a pessoa sentir a mesma dor, a dor na pele. Então, não necessariamente, às vezes, irmão, a pessoa vai ver o filho morto ou a filha morta, vai sentir mais dor do que se fosse nele ou nela mesma. Por isso que eu tô falando, Deus tem formas de agir para que a pessoa venha pagar e sofrer pelos pecados, que nem sempre é a própria pessoa que sofre. Às vezes Deus toca num familiar, num filho da pessoa. Veja, tem vários exemplos na Bíblia. O exemplo de Faraó. Deus poderia ter matado Faraó, poderia, mas ele tocou em quem? No filho de Faraó. Para poder ele sentir na pele as abominações e o pecado dele. Jezabel também, Deus poderia ter matado Jezabel, mas não. Jezabel plantou a maldade, as feitiçarias, a adoração a outros deuses, aos demônios, e ela perdeu o filho dela também. Deus deu alguns sinais antes dela morrer, ser devorada pelos cães e cair daquele palácio ali. Deus deu sinais a Jezabel para que ela viesse a se arrepender. E Deus fez o quê? Tocou no filho dela. Ela perdeu um filho, ela fez várias crueldades, várias maldades, e Deus poderia ter tocado nela diretamente, mas não. Deus se arrependa, Jezabel usou o profeta Elias para ir ali alertá-la, porque para a pessoa dizer, ai, Deus não me avisou, eu não sabia, como eu sou inocente. Não. Antes Deus avisa e alerta bastante. Assim como Sodoma e Gomorra, assim como no dilúvio e também nas sentenças as quais Deus aplicou sobre estas pessoas. O juízo de Deus, quando veio para Faraó, quando veio para Jezabel, ali onde ela perdeu o filho dela, Faraó também. Amém? E ali, imagina, ela gritou, gemeu e chorou, vendo o filho dela morrendo. Faraó também sofreu pela perda do filho. Dentre tantos outros exemplos na Bíblia, que os irmãos vão deixar aí abaixo nos comentários, onde Deus permitiu, a pessoa cometeu abominação e pagou com os próprios filhos. Veja, inclusive o próprio Davi barbarizou. Colocou, desejando a mulher do rapaz, colocou o rapaz para ir para a guerra, para morrer na guerra. E ali ele ficou com a esposa do rapaz
E ele sofreu as tristes consequências terríveis. O próprio filho de Davi quis tomar o trono de Davi e matar ele. Davi sofreu terrivelmente. Ele se desconjurou. Imagina, ele se arrependeu da hora que ele pecou contra o Senhor. Por quê? Porque Deus perdoa, mas as consequências Deus não tira. As consequências já era. Tu pode cometer o que tu pode fazer, as maldades, tu pode pintar e bordar, barbarizar. Mas na hora que vem a colheita, dessa você não escapa. Não adianta. Não adianta, não tem para onde você correr. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Se você plantou, você vai colher. De Deus não se zomba. Amém? Muitas vezes a colheita virá de onde você menos imagina. Você pode perder um filho, um marido, a mãe. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus dá sinais também para que a pessoa venha se arrepender, se converter. Às vezes toca no que a pessoa mais ama ali. Para que a pessoa venha se arrepender, tanto se converter a Jesus, quanto se arrepender das maldades que fez. Às vezes paga com o ferro que feriu. Você fez com a pessoa, a injustiça, você vai colher da mesma forma. Igualzinho ou pior. Aí você vai lembrar do que você fez com aquela pessoa ali. Você pagou. Eu já vi muitas pessoas pagando, tá? Vocês querem um exemplo de pessoas que pagam também? Pagam com a língua. O poder da língua. Cuidado com a língua. Serve pra mim e pra você, pra vigiar com a língua. Sabe por quê? Eu já vi muitas pessoas no meu bairro quando eu era criança e adolescente. Mães e pais amaldiçoarem os filhos dos outros. Falar, a filha de fulana, nossa, ela parece uma prostituta, pra cima e pra baixo, é com macho hoje, com macho amanhã. E olha a língua, falando do filho e da filha da pessoa. Quando a filha da pessoa cresceu, virou prostituta. Por quê? Por causa a língua. Poder da língua, tem o poder de destruir. Nós devemos vigiar com a nossa língua. Amém? Eu já vi muitas pessoas também criticarem e falar do filho dos outros. Ai, meu filho era um viadinho, é gay. Criticar com preconceito, com discriminação, porque o filho da pessoa é gay, era gay, e aí, na própria família, quando eu revelei pra minha mãe que eu era gay, tinha uma mulher lá no bairro da minha mãe. Ela tinha uma chácara, tinha bois, animais, ela tinha posses, a família dela tinha posses, cavalos, muitos animais. E uma vez ela me xingou, ela xingou minha mãe. Ela falou, eu era adolescente, eu acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos. E aí ela discutiu com a minha mãe, acho que porque eu e esse rapaz, que ele já tinha mais ou menos uns 19 anos, tá? Inclusive a última vez que eu falei com ele, tava na Europa, Franciela inclusive, filho da dona Eminha. Eu dou nomes aqui, vocês sabem que eu dou nome, comigo não tem essa de dar nome não, eu dou nomes. Filho de dona Eminha da Bahia, lá de Itabuna. Eu lembro que eu tive um probleminha com ele, e aí numa discussão entre a minha mãe e ele, ali na porta, ela foi me xingar, na porta da minha mãe. Falei, esse filho seu é esse viadinho. Xingou minha mãe é uma serva do Senhor, todo mundo sabe disso. Na época minha mãe chorou. E orou ao Senhor, orou a Deus. Ela xingou minha mãe, tocou em mim, me chamou, falou que era viadinho, me esculhambou, xingou a minha mãe. Irmãos, não foi 6 meses depois, o filho dela tinha todo o trejeito de homem. Ele montava nos cavalos, ele colocava os bois para o curral. Esse rapaz era macho mesmo. Era até assim, um jeitão de macho mesmo. Virou transexual, botou silicone no bumbum, um peitão imenso, ele desapareceu. Depois que a mãe desse rapaz xingou minha mãe, me chamou de viadinho e falou, minha mãe chorou e foi orar, né, a Deus. E aí Deus fez justiça pela minha mãe. Ele se transformou em um transexual, uma transexual, e era um machão mesmo. E ali, em 6 meses, passou na rua, com peitão, cabelão nas costas, silicone imenso, com a bunda imensa. E ali eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, a senhora lembra que dona Eminha me xingou de viadinho? E aí, mãe, e xingou a senhora? Olha lá, mãe, Neguinho. Todo mundo em Itabuna conhece Neguinho e dona Eminha sabe que é verdade. Falei, mãe, Neguinho virou trans.
Todo mundo ficou em estado de choque, a rua inteira, a cidade toda ficou apavorada, porque ninguém esperava que ele se transformasse em trans. Mas eu e a minha mãe, e o pessoal da rua lembrava que a mãe dele xingou a minha mãe e me xingou de viadinho. Eu falei, e o teu filho, esse viadinho? Eu tinha um jeitinho meio afeminado, mas Deus não se agradou do que ele fez do que ela fez tanto comigo quanto com a minha mãe, que era uma serva do Senhor. Ela xingou minha mãe, que era uma serva de Deus, e ela me xingou também, que eu era um escolhido do Senhor. Deus já tinha uma obra na minha vida, em 6 meses mais ou menos, ou menos, acho que foram os 3 meses, mas foi rápido, irmão. Rapidíssimo. O filho dela se transformou em transexual e passou rebolando, desfilando no bairro todo, igualzinho uma mulher mesmo. A cidade toda ficou apavorada. O poder, da língua. Você espraguejar o filho dos outros. Você desejar o mal para o filho dos outros ou xingar o filho das pessoas tendo o telhado de vidro. O filho dela, eu fui transformar em trans, 10 anos depois. Porque o filho dela, em 3 meses, botou até silicone no bumbum, ficou uma coisa assim, que todo mundo ficou apavorado no bairro todo, na cidade toda. Foi o comentário no bairro. E a mãe dele passou com vergonha. Por quê? Porque ela pagou a língua, ela xingou o filho dos outros e o filho dela não virou nem gay, não. O filho dela se transformou, foi em trans mesmo. Já virou, foi quase mulher, igualzinho uma mulher mesmo. Então, o poder da língua. Eu já vi pessoas xingarem as filhas dos outros também, de prostituta, falar mal da filha dos outros, tacar a língua. Quando você vê a filha da pessoa, que era sonsinha, ninguém dava nada por aquela menina, do nada a menina se transformou, pegou o bairro inteiro, começou a pegar o bairro todinho, por causa da língua da mãe, que falava tanto da filha dos outros. Então não julguem o filho de ninguém, nem o pecado das pessoas por ser menor, achar que o seu pecado é menor ou maior do que o dos outros, porque você paga a tua língua. É o poder da língua. Voltou para ela mesma. A maldição que ela lançou sobre a minha vida e a humilhação que a minha mãe passou, naquela hora ali, quando ela xingou minha mãe, ela passou uma humilhação 70 vezes pior. Porque o filho dela não foi nem 4 meses, deixou de montar nos cavalos ali, igual machão, e aí virou trans de uma hora pra outra, do dia pra noite. Do dia pra noite. Tô falando pra vocês, minha mãe sabe que é verdade, todo mundo na Bahia sabe que é verdade. Inclusive, você que tá me assistindo, Dona Eminha, e Franciele, que tá lá na Itália, que ainda é trans, que eu vou orar pra Deus te libertar, vão lembrar muito bem desse dia, dessa discussão, e não foi 3 meses, a praga voltou tudo pro filho dela. Tudo. Muita mãe também que espragueja o filho dos outros. Que o drogado na rua, vê uma pessoa usando droga na rua e começa a espraguejar a pessoa que é drogada, e aí paga a língua. O filho entra nos vícios da droga também. Vê a mãe, em vez de orar pela pessoa, vê a mãe passando uma luta com o filho nos vícios da droga, do álcool, e ali, meu marido, o marido de fulano é cachaceiro, o filho de fulano é um drogado, nóia. E aí, quando teu filho fica adolescente, a língua, teu filho começa a usar droga também. Teu filho se torna um viciado e vai pra rua, lá no lugar onde você falou mal do filho da vizinha também. Do jeito que tu tacou ali, malhou a vizinha falando, poder da língua. Teu filho cresce e aí você paga a língua com teu filho ou com a tua filha. É sempre assim. Eu já vi vários casos acontecerem por causa do poder da língua. Amaldiçoando o filho dos outros. Vai ser prostituta. Aquela menina, a filha de fulana, quando crescer, pelo jeitinho ali, vai ser prostituta. A tua filha cresce e pega o bairro e a cidade todinha. Se brincar, ainda vai pra Europa pegar o povo na Europa também. O poder da tua língua. O filho de fulana, sei não, tem um jeitinho de gay, acha que aquele menino quando crescer vai ser gay. Quando você vê, tá teu filho. E eu não estou aqui pregando contra, tá? Não tô jogando praga, apedrejando gay e trans não, tá, gente? Eu tenho vários amigos gays, várias amigas trans. Tô falando aqui na questão, nem tô falando, todo mundo sabe, o que eu prego aqui é referente à questão do envolvimento de mulher com mulher, de homem com homem. Todo mundo sabe que eu prego, que eu sou contra. Todo mundo sabe disso. Mas eu amo meus amigos gays e minhas amigas trans. Amém?
Então, o que eu estou dizendo é na questão da pessoa rogar praga na vida, no filho dos outros. Aquele menino ali, sei não, tem um jeitinho de gay. Quando vê, teu neto vira gay. Teu filho se torna gay. E se não é um gay assumido, é um gay incubado. Sai com trans, sai com gay por aí, você não sabe o que é, mas é. Então, cuidado com a língua. Amém? Cuidado com a língua. A língua é terrível, viu? Eu já vi muita gente pagar a língua aí, falar do filho dos outros, quando o teu crescer. Tem neto, tem filho, tem filha? Tá vendo a tua vizinha, a irmã da igreja com problema com o filho? Você que é irmã da igreja, tem um filho na droga, no vício, no álcool, é trans, é gay, Deus vai libertar, fique tranquila. Essa fofoqueira aí que tá falando da tua vida, fique tranquila, que logo, logo Deus vai fazer ela pagar a língua. Com o marido, com o neto, com o filho, e aí ela vai lembrar de tudo que ela falou da tua vida e de você. Que ao invés de orar por você, ela foi fofocar, e tem muita futriqueira dentro da igreja, que ao invés de orar, ajudar a irmã em oração para Deus libertar o filho, para Deus libertar a filha da irmã, o marido da irmã que está ali no alcoolismo, vai com a língua de serpente, de cascavel, fofocar da vida da irmã, do filho da irmã, ao invés de ajudar em oração, vai fuxicar e ali vai pagar com tua língua. E teu filho vai também, tudo que você está falando da irmã, Deus pode permitir que aconteça na tua família, para você lembrar de tudo que você falou. Amém? Eu não sinta-se vergonha, irmã, você que é irmã, pastores, porque o diabo ele usa muito para envergonhar os pastores, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Geralmente as trans que eu conheço, gay, ou pessoas que têm problema com álcool, com vício, sempre o pai é pastor, missionário, serva de Deus. Por quê? Porque o diabo quer tocar nos filhos, na família, para poder abater. Às vezes a pessoa fala, a pessoa não é pastor, não é missionária? Por que o filho tá assim? Por que a filha é assim? Não sintam-se envergonhados, porque Deus vai libertar o teu filho, a tua filha sim, tá? E o diabo toca exatamente na família para poder te entristecer, para poder você parar a obra. Ele toca justamente no filho teu, porque todas as trans que eu conheço, a maioria dos pais, e gays também, os pais e mães, tudo evangélico, tudo servo de Deus. Mas continua orando, veja o milagre que Deus fez na minha vida. Eu sou um grande milagre. Para você que é pastor, missionária, profeta, missionário de Deus e servo de Deus, que tem um filho no vício, da droga, que é gay, que é trans, ou prostituta também, né? Ou tá incubada dentro da igreja também, ali no pecado escondido, Deus vai libertar também. É só você continuar orando, amém? Eu sou a prova viva que Deus salva, transforma e liberta. Então, não se sinta envergonhado por ter um filho gay, trans, peça oração na igreja, fala, irmão, ore por mim, meu filho tá na vida assim, 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 mas eu creio que Deus vai libertar, transformar meu filho, arrancar do vício das drogas, arrancar do vício do álcool, ou se for trans, Deus pode transformar, porque eu tenho um testemunho nas redes sociais do irmão Gleison ali, que era trans, era igual a mulher, Deus transformou. Não tenha vergonha, tá? Porque Deus vai libertar sim. E é a área onde mais Satanás tenta usar, é tocar em filho de crente, de servo de Deus, de pastor, para parar a obra, para poder usar até pessoas, para poder envergonhar a pessoa, para dizer, mas você não é crente? Porque sua filha é assim, assim, assim. Sua filha é lésbica? Mas se Deus fosse tudo Satanás, usando essas pessoas, a boca maligna dessas pessoas, para tentar envergonhar você. Não caia na artimanha do capeta, porque ele é sujo, imundo. Viu? Seu filho vai passar por aquele processo ali, nas drogas, no lesbianismo, no álcool, até às vezes no tráfico, até para contar até testemunho depois. Tudo aquilo ali às vezes vai servir até de bagagem para que ele possa contar todas as experiências, tudo que eles passaram, por onde eles viveram, para servir, para glorificar o nome do Senhor. Os livramentos que eles estão passando, continua firme orando, porque tudo isso serve para testemunhar. Se não, qual testemunho que a pessoa ia contar? É ser como sentar no banco da igreja e ser igual inútil. A vida não teria nada para contar, para glorificar o nome do Senhor. Veja eu, livramento de tiro, prédio que eu caí, vários livramentos que eu já contei aqui no canal. Por que Deus permitiu? Para que hoje, até quando criança fui molestado, estuprado, tudo isso eu conto minha história de vida e eu ajudo outras pessoas. Serve como o quê? Serve como testemunho. Então crê que teu filho, teu esposo está passando por esse momento aí, por esse processo, lá na frente vai servir de testemunho para eles contarem. Não se envergonhe. Conte
Peça ajuda, peça oração, porque Deus salva, transforma e liberta. E eu sou a prova viva que o Senhor é poderoso para salvar, libertar e transformar, assim como Ele vai fazer na vida do teu. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar em oração. Porque se você desistir, desanimar, parar no meio do caminho, já era. Amém? Lembrando que o tempo da libertação é Deus quem faz. É o Espírito Santo de Deus. A tua obrigação, o teu papel como mãe, como pai, é orar, interceder para Deus livrar, para Deus tocar no coração dele, na mente dele, para o Espírito Santo de Deus ir ali trabalhando na vida dele. Mas quem faz é o Senhor. Amém? Teu papel é só orar. Nem por força, nem por violência. Você não pode apedrejar o teu filho, você tem que amar, abraçar e acolher. Abraçar teu filho, demonstrar para ele e para ela amor. Porque se você não abraçar, Satanás vai abraçar e vai usar pessoas no mundo para levar eles para outro caminho. Para a macumba, para o espiritismo, para o satanismo, para vários lugares. Então, se você abraçar o teu filho com amor, abraçar não significa que você vai dizer que o que ele está fazendo é certo. Abraçar é demonstrar amor, porque Deus fala que Ele ama o pecador e Ele abomina o quê? O pecado. O mesmo que você e eu fazemos e todos os dias pedimos perdão a Deus quando oramos de manhã, de tarde, à noite, pedindo perdão a Deus dos pecados que nós também cometemos, até por pensamento todos os dias. Mas nós somos pecadores remidos porque já fomos batizados, já nosso nome está escrito no livro da vida. Da mesma forma que Deus vai fazer com teu filho, com a tua filha, com teu esposo, com a tua mãe, ou com qualquer outra pessoa, com um amigo seu, alguém que você está orando, intercedendo, crendo que Deus vai fazer um milagre, vai salvar, libertar e transformar. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau.